Eu acho que a gente só vai conseguir falar a respeito dos mansos. Glória a Deus. Nós vimos, né, nas outras aulas o que significa ser bem-aventurados pobres de espírito, que na maioria das vezes a gente tem uma concepção equivocada, né, nos dias de hoje. Quando a gente chama alguém de pobre de espírito, a gente está dizendo que é uma pessoa ruim, é uma pessoa que não tem coração, é uma pessoa que não tem zelo pelas almas, mas na realidade a concepção de Cristo, né, de um bem-aventurado, de um pobre de espírito, né, é aquele que se esvazia de si mesmo, né, que só depende do Espírito Santo do Senhor, né, aquele que veste a sandália da humildade, né, que não se garante em si mesmo. Isso é ser pobre de espírito. Logo em seguida a gente falou a respeito dos que choram, né, que representa a diversidade nas nossas vidas, porque não tem como, né, você passar pela parte do choro, né, se você não for pobre de espírito, né? Quando você passar pela parte da diversidade, se você estiver cheio de espíritos, né, cheio de altivez, cheio de pensamentos que não agradam a Deus, quando vier o momento da diversidade, você vai se desestabilizar, vai se desestruturar e não vai conseguir passar por esse processo da adversidade. Qualquer semelhança com a nossa vida não é mera coincidência, né? Então, e aí, né, como eu falei nas aulas anteriores, Jesus ele falou exatamente na ordem, porque um necessita do outro, né? Isso aqui era a receita de Jesus, né, para nós alcançarmos a herança de Deus, para nós alcançarmos uma vida plena na presença do Senhor, para a gente conseguir ser um povo bem-sucedido, para verdadeiramente nós sermos bem-aventurados, que significa feliz é aquele, né? Ou seja, para alcançarmos a felicidade, nós precisamos ser pobres de espírito, precisamos passar pelo processo do choro, porque é necessário para todos nós. Todos os personagens da Bíblia passaram por um processo de dificuldade. Jesus passou por um processo de dificuldade, passou por um momento de dor, mas em Cristo todos nós somos mais do que vencedores, porque nós passamos, nós não fazemos morada na dificuldade. Nós passamos pelo deserto, nós somos peregrinos no deserto, passamos lá, aprendemos o que tem que aprender e uma hora o deserto acaba, né? Como foi falado aqui ontem, né? O inimigo, ele tem um limite para tocar na nossa vida. Não pode passar daquilo que Deus designou. Se Deus fala, é tanto tempo na prova, é tanto tempo na prova, nem um dia mais, nem um dia menos. E aí Jesus ele dá continuidade e ele vai entrar, né, numa bem-aventurança que para mim e para o povo de Deus, eu acho que é a mais complicada, né? Não é só na diversidade. Na diversidade a gente passa, porque todo mundo passa diversidade. Quem está na presença de Deus e quem não está na presença de Deus, né? Todo mundo passa por frustração. Quem está na presença e quem não está na presença. Agora, exercer a mansidão, na maioria das vezes, é só com o povo de Deus. Exercer a mansidão, na maioria das vezes, é só o povo de Deus que é cobrado a exercer esse tipo de mansidão, né? Tem algumas religiões que, né, eles te cobram para você exercer a mansidão, mas na presença de Deus não é uma cobrança, é um mandamento. É um desígnio, é algo que Deus espera de nós. Não é à toa que no livro de Gálatas vai dizer que a mansidão é um fruto do Espírito. Deus ele nos coloca como uma árvore e qual é o fruto que ele espera? Fruto do Espírito. E um deles é a mansidão. Então cada um de nós, toda vez que o nosso Deus vai fazer uma análise da nossa árvore, ele vai ver, deixa eu ver se tem o fruto da mansidão, deixa eu ver se tem a temperança, deixa eu ver como é que estão a quantidade dos teus frutos do domínio próprio. E aí Deus ele vai olhando. Então é algo que Deus espera de mim, espera de você. Deus ele quer que a gente faça discípulos, quer, mas ele pede, né, ele dá uma ordem, que vão e deem fruto, fruto digno de arrependimento, e principalmente frutos do Espírito, amém? E o fruto do Espírito não é um dom, né, para Deus nos entregar, para Deus nos dar, não. O fruto do Espírito tem que ser gerado dentro de nós. Ele tem que ser externado, algo que nasce aqui dentro e vem para o lado de fora. E a mansidão é exatamente assim. Depois que você percebe que você é pobre de espírito, né, que você conseguiu se esvaziar de si mesmo, depois que você passa pela prova do choro, que é a parte da dor, né, a parte da humilhação, louvado seja o nome do Senhor, aí sim, Deus olha lá de cima e fala, agora é o momento de exercer a função da mansidão. Amém, irmãos? Então vamos abrir a nossa Bíblia. Não, antes da gente
entrar nos versículos que falam a respeito da mansidão, né? Eu fui ver qual era o significado da palavra manso. E além de ser calmo, além de ser tranquilo, além de ser ponderado, além de ser moderado, né, eu encontrei uma definição perfeita, que ser manso, na concepção espiritual, significa algo ou alguém que era selvagem e foi domesticado. Né? Então, quando Jesus está dizendo você vai ser manso, ele está dizendo assim: antes você era um animal selvagem, mas na presença de Deus você tem que ser domesticado. Antes você agia pelo teu impulso, na presença de Deus você não vai agir mais pelo teu impulso, você vai exercer o domínio próprio, e tendo o domínio próprio você vai conseguir se manter manso. Louvado seja o nome do Senhor. E tem uma concepção equivocada da palavra mansidão, que às vezes a gente pensa, né, principalmente no mundo, né, no mundo o povo já atribuiu, né, a mansidão a ser frouxo, a mansidão a ser bobo, a mansidão a você ter que passar pelas situações e ser tapete do adversário, né? Não é à toa que o povo ainda fala, tem um termo pejorativo que eles falam corno manso, né? Que está dizendo assim: você aceita aquela situação e você é manso, você é bobo, você é trouxa. Não, irmãos, a concepção de Jesus é o seguinte: conseguiu dominar o teu eu, você está exercendo a mansidão. Conseguiu se manter controlado em uma situação de total descontrole, você está exercendo a mansidão. No momento em que a tua mão grita para dar um tapa na cara e você consegue segurar a tua mão, né, louvado seja o nome do Senhor, e domestica a tua mão, você está exercendo a mansidão. No momento em que a tua perna está querendo pecar e te trair, você consegue dominar a tua perna. No momento que o teu olho quer te trair, você consegue dominar o teu olho. Isso é mansidão. Não é você ser fraco, muito pelo contrário. A mansidão não é uma fraqueza, é a força de ser autocontrolado. Você vai conseguir ter o controle da tua emoção, conseguir ter o controle da tua vida, conseguir ter o domínio, saber que nessa embarcação aqui, né, louvado seja o nome do Senhor, você ainda tem o controle. Por mais que a nossa vida esteja sob o controle de Deus, né? Mas é por isso que a Bíblia diz que há um duelo da carne contra o espírito e do espírito contra a carne. Se tu não estiver no comando, né, a tua carne te domina, né? E muitos de nós somos traídos pela nossa carne. Glória a Deus, falando aquilo que a gente falou aqui no começo. Amém, irmãos? Então vamos abrir no livro de Salmo 37, que vai falar perfeitamente a respeito de mansidão. Glória a Deus. Salmo 37. É a carne que trai o povo. Vai falar perfeitamente a respeito de mansidão. Vamos ler a partir do verso 1. A partir do verso 1 diz assim, ó: não te impacientes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e na verdade serás alimentado. Deleita-te deste modo no Senhor e Ele te concederá o desejo do teu coração. Como é se deleitar no Senhor, irmão? Deleitar no Senhor é você confiar plenamente. E para confiar plenamente no Senhor você tem que ser manso. Porque quando você é manso, você não se garante na tua sabedoria, você não se garante na força do teu braço, você não se garante naquilo que você sabe, você não se garante no simulado, você se garante somente em Deus. Glória a Deus, irmão. Desculpa, Aline, porque foi bem pertinente as tuas colocações hoje. Que ótimo. Então tá sendo, pode usar. E Ele te concederá os desejos do teu coração. Entrega ao Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz, os teus direitos como o meio-dia. Descansa calado no Senhor. Na tradução de vocês deve estar um outro termo. Como é que está? Descansa no Senhor, espera nele. Descansa no Senhor, espera nele. Não te alteres por causa daquele que prospera em teu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira, abandona a irritação, não te indignes de maneira alguma para fazer o mal, porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Pois ainda um pouco, e o ímpio não existirá. Contemplarás para o seu lugar e não aparecerá. Mas os mansos herdarão a terra e recrearão com abundância de paz. Né? É engraçado que Davi ele vai falar todo o Salmo 37, vai falar esses versos anteriores,
E ele vai dando exemplos de o que é ser manso, né? Deleitar-se no Senhor, descansar calado no Senhor, esperar no Senhor, né? E no final ele vai dizer, mas os mansos herdarão a terra e recrearão com abundância de paz, né? Então era uma promessa de Deus e aqui nesse salmo já mostra pra gente que ser manso não é ser alguém fraco, porque pense em alguém forte, era Davi. Era alguém manso, era alguém tranquilo, era alguém que era humilhado na casa do seu pai, era alguém que o povo fazia acepção de pessoa dele, era alguém que era desprezado pelos seus irmãos, mas Deus olhou lá de cima e falou, é exatamente esse daí que eu quero. Deus ungiu, constituiu ele um novo rei, foi guerreiro, foi lutador, enfrentou grandes batalhas, e aqui no Salmo 37 ele vai dizer, olha, eu só consigo tudo isso porque eu consigo me manter manso. E depois lá na frente a gente vai entender o porquê dessa mansidão toda do rei Davi. Amém? Teve várias situações em que Davi passou, né, que ele teve que demonstrar mansidão. Porque quando a gente demonstra mansidão, a gente erra menos. Quando a gente consegue exercer, né, consegue dar esse fruto do Espírito, né, que é a mansidão, a gente consegue pecar menos, alcançar mais rápido as promessas do Senhor, receber promessas além daquilo que Deus já falou para as nossas vidas. Amém, irmãos? E vamos já de um exemplo para a gente desmistificar tudo isso. Abre aí no livro de Gênesis, capítulo 13. Vamos falar de um exemplo grandioso de mansidão, que foi o nosso pai na fé, o pai Abraão. Glória a Deus. Gênesis 13, versículo 6. Diz assim: e a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque era muita sua fazenda, e não podiam morar em um mesmo lugar. E houve luta entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os ferezeus habitavam então na terra. Então Abrão disse a Ló, ora, não haja agora contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus, porque somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Rogo-te que te separes de mim. Se fores para a esquerda, eu irei para a direita. E se tu fores para a direita, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda ela bem regada, antes que o Senhor destruíra Sodoma e Gomorra. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito na direção de Zoar. Então Ló escolheu para si toda a planície do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e se apartaram um do outro. Parando aqui, não fecha não. Aconteceu uma contenda entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. E nesse momento dessa contenda, né, era um momento propício, né, para acontecer algo muito pior. Porque o exercício da mansidão, na maioria das vezes, sempre vem após uma contenda. Né? Sempre vem após uma fofoca, um disse-me-disse, né? A gente acaba sendo provado para exercer a mansidão. É fácil? Não é fácil. Porque quando você passa por calúnia, você se manter íntegro. Quando você passa por uma fofoca, você se manter manso. Quando você é injustiçado, né? Você conseguir exercer a mansidão, irmãos, é muito difícil, é praticamente impossível. Mas não é impossível, porque o nosso Deus falou que a gente ia conseguir, amém? Então agora vem uma contenda. E aí Ló, né, e Abraão, eles percebem que não dá. Abraão percebe que não dá, mas para viver no mesmo ambiente que Ló. E às vezes a gente demora a entender isso, irmãos. A gente demora a entender que tem gente que não dá para conviver contigo. Tem gente que faz mal à tua pessoa. Tem gente que não é de Deus para estar no mesmo ambiente que você. E aí a gente, por conta do Evangelho, às vezes a gente acha que a gente tem que ficar ali, sofrendo, padecendo, morrendo espiritualmente, por conta daquelas... Abraão não podia ficar quieto, falando assim, não, vou deixar a vida levar, uma hora Deus faz justiça. Não, irmãos. Abraão entendeu, se eu deixar do jeito que está, vai ser pior lá na frente. Se eu deixar do jeito que está, é melhor cortar o mal pela raiz agora no começo. E agora ele vai tomar uma atitude mansa, uma atitude branda, uma atitude sábia, que se fosse nos dias de hoje, seria talvez uma atitude colocada como errada no meio evangélico. Por quê? Abraão vai dizer assim, a partir de hoje, tu vai para o teu ministério e eu vou para o meu.
A amizade continua, a parentela continua, o amor em Cristo continua, porque se a gente for analisar a história mais à frente, Abraão continuou intercedendo pela vida de Ló, mas ele entendeu, não dá para conviver com a irmã Aline, então eu preciso seguir a Cristo de longe e ela tem que continuar seguindo a Cristo de longe, porque se juntos a gente está se atracando, é mais fácil separar. Se Deus ainda não bradou de uma forma que o meu pensamento e o pensamento dela não combina, é mais fácil do que a gente contender, debater e se destruir, é mais fácil, afastar. Ou você vai para a esquerda, eu vou para a direita, ela vai para a direita, eu vou para a esquerda. Mas a obra continua, louvado seja. Uma vez a gente estudou a respeito disso, não foi? A respeito das portas, né? A gente estudou e eu não lembro quem foi os personagens, se eu não me engano, foi Paulo e Barnabé. Paulo e Barnabé. Paulo ele tinha um pensamento e Barnabé tinha outro pensamento. O mistério de Deus era com Paulo e Barnabé. Paulo estava ali fazendo a obra e Barnabé junto com ele. Mas chegou um dia que o pensamento de Barnabé era um e o pensamento de Paulo era outro. E aí, por conta disso, Barnabé deixou de ser homem de Deus? Não. Por conta disso, Paulo deixou de ser homem de Deus? Não. Vai chegar um momento que Deus vai falar assim, acabou, separa. Paulo vai para um lado, Barnabé vai para o outro, Deus levanta Silas para estar do lado de Paulo, e Deus levanta outra pessoa para estar do lado de Barnabé. E a obra continua, cada um com o seu pensamento. Se o meu pensamento não é igual ao teu pensamento, eu não preciso ser o teu inimigo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu posso continuar com o meu pensamento ganhando almas lá em Belvedere, e você com seu pensamento ganhando almas aqui em Campo Grande. Mas a obra precisa continuar. Por isso que a Bíblia diz, sofra o homem, mas não sofra a obra. Por isso que tem muita gente que durante anos se martiriza, não consegue evoluir espiritualmente, porque pensa que tem que ficar no mesmo local, pensa que tem que ficar convivendo com a mesma pessoa, pensa que tem que ficar dando murro em ponta de faca. Irmão Bruno, isso é um pezinho para eu poder sair, né, de todos os ministérios, de todos os lugares, de todas as situações? Não. Tem situações que é necessário você estar e tem situações que é desnecessário uma briga e uma contenda. E nesse caso era desnecessário. Abraão não quis comprar briga, então agora ele vai chegar como alguém mais velho, como alguém que tem mais sabedoria, como alguém que era o dono da promessa, vai usar de mansidão porque ele tinha total domínio para falar assim, eu vou para a direita, você vai para a esquerda, eu não quero mais ficar do teu lado. Mas Abraão, ele vai usar de mansidão, vai ter um domínio próprio tremendo e vai dizer assim, Ló, não dá para a gente mais conviver. Os meus pastores estão brigando com os seus pastores. E para que a gente não estrague o nosso vínculo, toda a terra está diante de nós. Se tu disser que vai para a esquerda, eu vou para a direita. E se tu disser que vai para a direita, eu vou para a esquerda. Escolhe, pois, agora, qual é o teu caminho. Abraão estava dizendo para ele assim, engraçado, interessante, irmãos, que isso complementa aquilo que a gente falou na outra aula. Abraão estava com problema com quem? Com Ló. E o que ele foi falar? Com Ló. Abraão não foi falar com os pastores para dizer assim, não, vamos lá, vamos juntar um bonde, vamos juntar um montão de gente e vamos discutir com ele. Não, o problema é Ló, então eu vou resolver com Ló. Falou na cara de Ló, Ló, não dá para conviver contigo. O pensamento do teu povo é um e o meu pensamento é outro. Então a partir desse momento, nós precisamos nos separar. O laço de sangue vai continuar, o carinho vai continuar, mas se a gente continuar junto, vai atrapalhar. Nem laço de sangue, mas vai dar jeito. Amém, irmãos? E aí, a Bíblia diz assim, se apartaram um do outro. E Abraão habitou na terra de Canaã. E Ló habitou nas cidades da planície e foi pondo as suas tendas até chegar em Sodoma. Quem olhou de fora, irmã Aline, deve ter pensado o quê? Abraão é bobo. Talvez a família de Abraão deve ter brigado com ele. Caramba, os campos de Sodoma tá verde, tá tudo frutificando, tá uma bênção. Por que tu deixou Ló escolher aquele lado? Porque às vezes, irmãos, quando a gente é manso, tem gente que não consegue entender qual é o nosso posicionamento. Quando você é manso, quando você exerce a mansidão, às vezes nós somos mal compreendidos pelo fato de sermos mansos. Passamos por trouxa, passamos por bobo, passamos por outros adjetivos que é melhor a gente não falar. Amém, irmãos? Porque o povo pensa, poxa, se você tivesse tomado uma atitude diferente, você não estaria passando pela situação que tu está agora. Mas aquilo que para muita gente é uma atitude errada, uma atitude boba, uma atitude de alguém que não tem coragem para se impor, não. A Bíblia vai dizer que lá na frente, qual foi a cidade que foi destruída? A cidade que Ló ficou.
aquilo que para ele era uma bênção acabou se tornando em maldição. E aquilo que para Abraão era uma maldição, vamos colocar assim, pelo fato dele ser manso, se tornou uma bênção. Porque a Bíblia vai dizer, os versículos seguintes vai dizer assim, ó: ora, os homens de Sodoma eram maus e grandemente pecadores diante do Senhor. E no 14, Abraão tomou uma atitude. Todo mundo deve ter pensado, ele é bobo, ele é trouxa, foi passado para trás por Ló. Mas olha o que Deus vai fazer. O que Deus vai fazer? E o Senhor disse a Abraão, ou o Senhor se apresentou a Abraão, depois que Ló se apartou dele. Irmãos, quando você é manso, você consegue se apartar de situações sem que você passe por dano algum. Quando você é manso, você consegue sair de pessoas que só atrasam a tua vida, louvado seja o nome do Senhor, impedem Deus de se apresentar diante de você, louvado seja Deus, sem que você passe por nenhum tipo de dano, louvado seja Deus. Abraão saiu com a sua conduta íntegra, Abraão saiu com a sua consciência tranquila, e agora a Bíblia vai dizer, e o Senhor disse a Abraão, depois que Ló se afastou dele. Às vezes Deus só se apresenta depois que você exerce a mansidão. Às vezes Deus só se apresenta depois que Ló sai da tua vida. Ló representa aquilo que atrapalha o nosso ministério. Ló representa aquilo que não é de Deus para a nossa vida. Por quê? Porque Abraão errou. Nós sabemos dessa história. Deus diz para ele, levanta, sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão vai lá, porque era bobinho, vamos colocar desse jeito, e ficou com carinho, com peninha de Ló e falou, vou carregar Ló comigo. Mas irmãos, promessa de Deus, não dá para carregar bagagem contigo. E aí Ló acabou se tornando um problema. Aquilo que para ele era algo tranquilo, lá na frente acabou gerando um problema muito grande. E a Bíblia diz, ó, levanta-te agora os teus olhos e olhe desde o lugar onde estás para o lado do norte, do sul e do oriente e do ocidente. Porque toda esta terra em que vês, darei a ti e a tua descendência para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Uma atitude de mansidão na vida de Abraão, e ele recebeu uma grande promessa após essa atitude mansa que ele teve. Amém, irmãos? Amém. Se Abraão tivesse discutido, se Abraão tivesse xingado, se Abraão tivesse saído no tapa, se Abraão tivesse feito uma contenda, tivesse postado uma indireta no Facebook, irmãos, Deus não ia ter se apresentado para Abraão. Deus não ia ter feito promessas grandes para Abraão. Louvado seja o nome do Senhor. E nem lá na frente, Ló ia acabar percebendo que tomou uma atitude errada, com relação a Abraão. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia também no livro de 2 Samuel, capítulo 6. Segunda Samuel, capítulo 6. Quente, tá? Quente. Quente, Maria. Quente não está. 2 Samuel, capítulo 6. Uma história que eu gosto muito. E vai falar a respeito de... Isso aqui vai falar a respeito de casamento. Porque ser manso no casamento, sangue de Jesus tem poder, né, irmãos? Aleluia. Quando Deus ele olha para você e fala assim, você é o manso, o cônjuge passa... Oi? É pra você, pra pastora, mas isso é para quem também daqui a pouco vai ter um casamento também. Aleluia. Porque isso serve para todas as situações da nossa vida, irmãos. Porque há muita diferença em como você coloca as palavras. Tem gente que é mal compreendido por causa do tom da palavra. Tem gente que é mal compreendido por causa da entonação da frase. Porque uma coisa é... Coleguinha, pega água ali pro tio. Não, calma, só uma colocação. Coleguinha, pega água ali pro tio. Outra coisa é, pega água ali pra mim. É a mesma frase. Uma colocação totalmente diferente, com um tom diferente. Num tom eu estou totalmente humilde e no outro tom eu estou totalmente imperativo, achando que eu estou por cima da carne seca. Vamos entrar nesse mistério. 2 Samuel, capítulo 6. Isso aí foi tudo agora, me vi nessa situação. 6, versículo 16. O exemplo, Eu me vi nessa situação. Glória a Deus. Versículo 16. Diz assim, ó. Tá xoxada. Xoxô já. Tô Você tá Fechada no sono. Vamos lá. 6,16? 6,16. E quando a arca do Senhor chegou na cidade de Davi, aconteceu que Mical, a filha de Saul, olhou de uma janela e viu o rei que saltava com toda a sua força diante do Senhor.
e o menosprezou no seu coração. Colocaram, pois, a arca do Senhor e a puseram em seu lugar no meio de uma tenda que Davi lhe tinha armado. Sacrificou Davi holocaustos e ofertas pacíficas diante do Senhor. E quando Davi tinha acabado de oferecer os holocaustos e as ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos e repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, tanto a homens como a mulheres, cada um bolo de pão, um pedaço de carne, um frasco de vinho, e se foi todo o povo, cada um para a sua casa. E voltando logo Davi para abençoar a sua casa, Davi abençoou a casa de todo mundo. Agora ele está vindo cheio de amor para dar, doido para abençoar a sua casa. E a Bíblia vai dizer assim: então saiu Mical para receber a Davi e disse: quão honrado foi hoje o rei de Israel, despindo-se como se despisse qualquer um vadio. Então Davi respondeu a Mical: diante do Senhor que me escolheu e deu preferência a mim antes que a teu pai e a toda a sua casa, me mandando que fosse príncipe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, diante do Senhor eu tenho me alegrado, e até me farei mais vil que desta vez, e me humilharei aos meus próprios olhos, e quanto às tais criadas das quais falastes, diante delas eu serei honrado. E Mical, filha de Saul, nunca teve filhos até o dia da sua morte. Em algumas traduções está assim: e Mical ficou estéril. Louvado seja o nome do Senhor. Davi está vindo da guerra, Davi está vindo de um propósito muito grande. Davi está trazendo a presença do Senhor de volta para a cidade, que era a Arca da Aliança. E agora Davi está todo empolgado porque não teve morte, porque na primeira tentativa Davi fez errado e teve morte. Uzá morreu porque tocou ali na Arca da Aliança, e agora Davi está vindo e está percebendo: Deus está se alegrando. Irmãos, e não adianta, no momento que o inimigo percebe que Deus está se alegrando da tua vida, irmãos, pode ter certeza, ele já está preparando uma Mical para tentar te tirar da graça. Pode ter certeza que alguém já está sendo influenciado dentro do seu coração para tentar te tirar da graça. Louvado seja o nome do Senhor. Mical olha da janela e vê Davi bailando, todo empolgado, dançando no meio do povo, feliz, porque a presença de Deus, do Deus que ele ama, do Deus que ele era apaixonado, voltou para dentro da cidade dele. E agora Mical olha e vê ele dançando e fica com ciúme. Era normal ela ter ciúme? Era normal, porque tinha um montão de gente ali junto com ele, então ela sentiu ciúme. Mas uma coisa é você colocar o teu ciúme de uma forma mansa, e você colocar o teu ciúme de uma forma desesperada. E foi o que aconteceu com Mical. Mical não soube colocar as palavras e chamou o ungido do Senhor de vadio. Chamou o ungido do Senhor dizendo assim: quanta honra para você, né, ficar dançando e bailando como qualquer um vadio, como se fosse alguém que não tem mais o que fazer da sua vida. Chamou Davi de um vadio, chamou Davi de descarado, falou de qualquer maneira com o ungido do Senhor. E a Bíblia diz que por conta daquilo, Davi ele vai ter que exercer a mansidão, exercer domínio próprio, né, porque Davi, se fosse outro, ia falar: vadia tu que estava aí na janela espiando a vida dos outros. Não é não, irmãos? Se Davi fosse dar lugar a ira naquele momento, já ia retribuir na mesma moeda. Cala a boca, mulher! Louvado seja o nome do Senhor. Mas Davi, ó, fica tranquilo, ele vai dizer assim, ó. Então Davi respondeu a Mical: olha a tranquilidade. Diante do Senhor, que me escolheu e deu preferência a mim antes do que seu pai e toda a sua casa, me mandando que fosse príncipe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, diante do Senhor eu tenho me alegrado. Ele estava dizendo assim: eu não estava me alegrando por causa do povo, eu estava me alegrando por causa do Deus que me fez rei sobre esse povo. Eu estava me alegrando na presença desse Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Em outras palavras, Davi está dizendo: não tenta atrapalhar a presença de Deus na minha vida, Mical. Não tenta, louvado seja o nome do Senhor, tirar esse momento, louvado seja Deus. E aí ele continua: e até me farei mais vil, que desta vez que ela chamou ele de vil, chamou ele de vadio, chamou ele de descarado, e me humilharei aos meus próprios olhos, e quanto às tais criadas das quais tu falaste, diante delas serei honrado. Davi estava dizendo: olha, Deus já me honrar diante de todos eles, né? Sendo que em outras palavras ele está dizendo assim: olha, quem eu queria que me honrasse, não me honrou. Agora esse povo está me honrando. Davi ele tomou uma atitude mansa, falou de uma forma tranquila, né? Mical não responde nada, mas o pior, irmãos,
Quando Mical não responde nada, o céu responde. A Bíblia vai dizer que naquela hora Mical ficou estéril. Ou seja, às vezes quando nós tomamos atitudes impensadas, quando nós não somos mansos na presença de Deus, nós corremos o sério risco de aquilo que a gente tanto sonha não aconteça nunca mais na nossa vida por causa dos nossos atos impensados e involuntários da nossa carne. Amém, irmãos? Então, o sonho de Mical era ter um filho de Davi. E agora, por causa dessa atitude dela, né, de não agir com mansidão, de não agir da maneira correta, ela ficou estéril para sempre. E nunca teve filhos. Imagina, irmãos, a tristeza. Por causa de uma palavra mal colocada, por causa de uma entonação diferente. Glória a Deus, irmão. Se ela chega e fala, poxa, Davi, por que tu não me chamou para me alegrar junto contigo? Poxa, Davi, eu queria tanto estar ali junto contigo, participando desse momento. Por que tu não mandou uma criada vir aqui até a minha casa para poder me chamar, para poder compartilhar contigo desse momento? Não seria diferente? Seria a mesma situação, mas com um tom diferente, irmãos. O tom. E às vezes, irmão, a maioria das pessoas que se entristecem na presença do Senhor, na maioria das vezes é por causa de uma palavra que foi mal colocada, por causa de um olhar que foi mal interpretado, por causa de uma ação que a pessoa julgou, achou, pensou, especulou e no final das contas acabou se distanciando. Por quê? Por causa que foi atitudes mal pensadas ou mal colocadas na presença de Deus. Isso é muito grave, isso é muito sério, porque pessoas podem ficar estéreis para a vida toda, né, por causa das nossas atitudes. E muito pior, nós podemos ficar estéreis, né, por causa das nossas próprias atitudes. Amém? Mical, ela podia ter tomado uma atitude mais mansa, e o apóstolo Paulo ele vai falar perfeitamente como que a gente deve agir, né, como mansidão. Vamos abrir em 2 Timóteo, capítulo 2. Timóteo, capítulo 2, versículo 24. Diz assim, aqui a gente vai entender qual era a atitude de Mical, que ela devia ter tomado, e aqui a gente vai entender a atitude de Davi, né? Isso aqui é um ensinamento para toda a nossa vida, é um ensinamento que todo ministro do Evangelho devia carregar consigo. Diz assim: ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, despreendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade deles estão presos. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo ele vai falar, né, para Timóteo, e vai falar assim: olha, fala para esse povo que ao servo do Senhor não convém contender, ao servo do Senhor não convém debater, ao servo do Senhor não convém discutir, ao servo do Senhor convém que ele haja com mansidão. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, irmão Bruno, é fácil isso? Não, irmãos, não é fácil. Porque a primeira coisa que a nossa carne grita quando alguém se levanta com espírito de contenda contra a nossa vida é a gente rebater na mesma moeda. Quando alguém te fere de um jeito, você quer ferir o dobro, porque você quer sentir que a tua carne, né, foi saciada naquele momento. Mas quando a gente consegue dominar essa carne, quando a gente consegue, né, tentar instruir com mansidão, irmão Bruno, mas como? Se a pessoa está vindo com 4 pedras na mão, 5 pedras na mão, 7 pedras na mão, irmãos. Vamos abrir aí no livro de... Vou colocar logo isso aqui. 1 Timóteo capítulo 6. Não, Gálatas 6, desculpa. Gálatas 6, versículo 1. Gálatas 6, versículo 1 diz assim, irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, a de vocês está escrito isso? Alguma ofensa? Com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Então agora ele está dizendo assim, se alguém for surpreendido, né,
em alguma ofensa, se alguém for surpreendido em alguma situação constrangedora, se alguém for surpreendido fazendo fofoca, se alguém for surpreendido contendendo, se alguém for surpreendido em algo, né, desagradável, louvado seja o nome do Senhor, ele vai dizer assim: vós que sois espirituais. Irmãos, a cobrança é muito maior para nós que nos julgamos espirituais. A cobrança é dobrada para nós que somos espirituais. Nós que somos o povo que se chama pelo nome de Deus. Nós que somos o povo que carregamos a bandeira de Cristo. Nós que somos os profetas. Nós que somos os espirituais. Nós que somos aqueles que estão na igreja 24 horas, que estão em constante oração, que temos um quarto de guerra dentro da nossa casa. A cobrança é muito maior para nós. Então ele está dizendo: vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão. E sabe o que é interessante, irmãos? Isso me faz lembrar da passagem da mulher adúltera. A Bíblia vai dizer que aqueles fariseus, aquele povo, aqueles velhos, vão pegar aquela mulher no ato de adultério. E quando eles pegam aquela mulher no ato de adultério, né, qual é a atitude que eles tomam? Eles arrastam aquela mulher, né, e vêm arrastando ela com ódio, com raiva. Mas qual era a obrigação dele? Serem os espirituais. Se eles eram um povo espirituais, eles tinham que trazer aquela mulher com o espírito de mansidão. Mas não, vieram arrastando aquela mulher, lançaram ela até a presença de Jesus e começaram a falar em alto e bom som para todo mundo ouvir: Jesus, esta mulher foi pega no próprio ato de adultério. A lei de Moisés manda matar, manda tacar pedra. E tu, o que tu dizes? E Jesus, com o espírito de... Isso é ser manso, irmãos. Com o espírito de mansidão, ele consegue manter a tranquilidade, ele consegue domesticar o seu espírito, né? Porque na realidade Jesus já sabia exatamente qual era o propósito daqueles homens. Jesus já sabia que eles não queriam, eles estavam dando uma de santos, estavam dando uma de um povo que estava por cima, mas eles eram tão pecadores quanto. Jesus não podia falar assim: vocês estão falando o quê? Se vocês são mais sujos do que ela. Vocês estão falando o quê? Se vocês estão mais no pecado do que ela. Vocês estão querendo falar o quê? Estão pensando que vocês me enganam? Campada de pecadores, campada de prostituto. Não! Jesus olhou, controlou o seu espírito, porque tem hora que vem um montão de coisa na nossa mente, irmão. Dá vontade de mandar todo mundo ir para o norte da Noruega, dá vontade, irmão. Mas você precisa domesticar o teu eu, precisa domesticar o teu interior. E aí Jesus está escrevendo na areia, eu imagino vindo um montão de coisa na mente, Jesus se levantando e falando: peraí, eu sou manso. Eu falei bem-aventurados os mansos. E agora, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que Jesus se levanta. E qual é a notícia que ele vai dar? Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Irmãos, quando você é manso, você tem a palavra certa para o momento do furor. Quando você é manso, você tem a palavra certa para o momento de ira. Quando você é manso, pode estar todo mundo, torcida do Vasco e torcida do Flamengo, saindo do tapa. Se você é manso, você consegue mudar esse quadro, consegue mudar a tempestade. Jesus, a Bíblia diz que diante de um mar bravio, diante de um mar agitado, diante de um mar cheio de ódio, Jesus se levanta com tranquilidade e diz: mar, aquieta-te. Vento, para. Com tranquilidade, irmãos. E o que aconteceu? O mar se acalmou e o vento parou. Mas, irmão Bruno, Jesus era Jesus. Jesus estava 100% homem. Louvado seja. Destituiu-se de toda a sua glória. E naquele momento ele falou com autoridade, mas falou com mansidão. Louvado seja Deus. E quando ele fala: quem não tem pecado, atire a primeira pedra, Jesus está confrontando. Ele foi frouxo? Não. Jesus foi mais homem do que se ele tivesse jogado o pecado de todo mundo na cara. Jesus jogou no ar e falou assim: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Uma atitude mansa, uma atitude tranquila, uma atitude ponderada, uma atitude equilibrada e que fez todo mundo cair em si. Porque quando você está irado, irmão, você não consegue convencer ninguém de nada. Quando você está no lugar ira, você não consegue tranquilizar ninguém, porque você mesmo está irado, você mesmo está com ódio, com raiva, irmãos. A gente é terrível. Com raiva, os nossos sentimentos ficam à flor da pele. Jesus olhou, ele sabia qual era a característica de cada um deles. Se bobear, Jesus sabia até quem tinha se deitado com aquela mulher. Jesus não podia ter jogado na cara deles? Podia. Mas Jesus falou: quem não tem pecado,
atire a primeira pedra. Ele não apontou pecado de ninguém, mas ao mesmo tempo ele apontou. Ele não acusou ninguém, mas ao mesmo tempo ele acusou. Ele não falou do erro de ninguém, mas ao mesmo tempo ele falou: olha, a carapuça vai servir em todos vocês. E se eu fosse vocês, jogava essa pedra no chão. A Bíblia diz que do mais velho até o mais novo, todos começaram a jogar as pedras no chão. E Jesus continuou escrevendo na areia. E quando ele olha para aquela mulher, o que é que ele diz? Mulher, onde estão os teus acusadores? E ela diz: Senhor, ninguém ficou para me tacar pedra. E Jesus olha para ela e diz: nem eu também te acuso. Jesus podia ter falado: minha filha, para com essa vida, para de se prostituir, para de fazer tudo isso. Mas Jesus olhou para ela e falou assim: você já entendeu qual foi o recado? Você já percebeu aonde o teu pecado te levou? Na atitude de Jesus. Irmãos, a tua atitude fala muito mais do que as tuas palavras, né? O teu modo de agir, o teu modo de pensar, a tua postura diante da presença de Deus, irmãos, ela fala muito mais do que aquilo que você mesmo fala. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus tomou essa atitude a partir daquele dia, irmão. Jesus falou para ela: vai e não peques mais. Ela foi e não pecou mais, irmãos. Jesus não precisou jogar na cara dela. Jesus não precisou, até porque o mundo já faz isso de graça, irmãos. Nós, como povo de Deus, não precisamos jogar nada na cara de ninguém. O mundo já faz isso. A própria carne já faz isso. Já te condena, louvado seja o nome do Senhor. E nós, como povo de Deus, para sermos imitadores de Cristo, nós temos que ser desse jeito também. Não tem pecado? Tira a primeira pedra. Quem vai ser o doido que vai tacar a pedra? Nos dias de hoje, talvez teria uma meia dúzia de doido, de fanático na presença de Deus, que tacaria pedra até em Jesus. Louvado seja. Mas naquela época não. O povo, se conscientizou, caiu em si, e a mansidão de Jesus continuou tranquila. Sabe o que Jesus estava dizendo? Olha, a ira de vocês, o ódio de vocês, tudo que vocês representam não altera o meu estado de espírito, não altera quem eu sou na presença de Deus. Irmãos, quando a gente consegue ter esse tipo de domínio, a gente vai ser muito mais feliz na presença do Senhor. Ninguém vai conseguir. É porque que a Bíblia diz: os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Porque o monte está ali, passa sol, passa chuva, passa gente em cima, passa por um montão de situação, mas ele continua inabalável. Nada abalava Jesus. Louvado seja Deus. A Bíblia só diz no momento em que Jesus chorou, em alguns outros momentos que Jesus ficou, né, a flor da pele, mas foi quando o povo ficou tão sem noção que Jesus dizendo: eu vou ressuscitar, eu sou a ressurreição, a verdade e a vida. E agora o povo está todo mundo desacreditando em Jesus, e Jesus chora por causa da falta de fé daquele povo. E quando ele manda tirar a pedra, ele diz: Lázaro, vem para fora, porque eu já estou tão entristecido com esse povo. E a Bíblia diz que o povo ainda não entendeu e começou a falar: vede como amava, né? Pensando que Jesus estava chorando por alguém que ele ia acordar. Jesus, ele é consciente, irmãos. Ele não vai chorar por alguém que ele sabe que não está morto. Ele não vai chorar por alguém que ele sabe que ele vai ressuscitar. Jesus não é doido. Jesus estava chorando por causa da atitude do povo. E tem atitude minha e atitude sua que faz Jesus Cristo chorar. Quando a gente desacredita no poder dele, quando a gente se entristece com ele, irmãos, às vezes a gente faz ele chorar. Muitas e muitas vezes. Glória a Deus. Vamos continuar nos exemplos. Abre aí 1 Samuel capítulo 24. Esse é um dos maiores exemplos de mansidão de alguém forte. 1 Samuel 4? 1 Samuel 24. Eu vou ler o 24 todo, porque irmãos, eu amo essa história. 1 Samuel 24, versículo 1 em diante, diz assim a palavra do Senhor. 23, 24. Quando Saul voltou de perseguir os filisteus, avisaram-no dizendo: eis que Davi está no deserto de En-Gedi. E tomando Saul 3.000 homens escolhidos com todo Israel, foi em busca de Davi e dos seus homens pelos cumes dos penhascos das cabras montesas. E quando chegou a um curral de ovelhas do caminho onde havia uma caverna, entrou Saul nela a cobrir seus pés, e Davi e os seus homens estavam nos fundos da caverna. O versículo 3 está escrito como na tradução de vocês? Chegou a um dos currais de ovelhas no caminho onde estava uma caverna. E entrou nela Saul a cobrir seus pés. E Davi e seus homens estavam ao lado. Na de vocês está desse mesmo jeito? Glória a Deus. Amém. Então. No número 4 já. E os homens de Davi lhe disseram: eis aqui
o dia do qual te tem dito o Senhor: eis que te entrego o teu inimigo em tuas mãos, e farás com eles como bem te parecer. E Davi se levantou e silenciosamente cortou a orla do manto de Saul. Porém, depois disto, o coração de Davi doeu, porque tinha cortado a orla do manto de Saul. E disse aos seus homens: o Senhor me guarde de fazer tal coisa contra o meu Senhor, ungido do Senhor, que eu estenda minha mão contra ele, porque é ungido do Senhor. E Davi, com estas palavras, conteve os seus homens, e não lhes permitiu que se levantassem contra Saul. E Saul, saindo da caverna, se foi para o seu caminho. Também Davi se levantou depois, e saindo da caverna, gritou por detrás de Saul, dizendo: Rei meu senhor! E quando olhou Saul para trás, Davi inclinou-se com seu rosto em terra e fez reverência. E disse Davi a Saul: por que ouve as palavras dos que dizem, eis que Davi procura o teu mal? Eis que viram hoje os teus olhos como o Senhor te pôs em minhas mãos nesta caverna. E disseram alguns que te matassem, mas te poupei, porque disse: não estenderei a minha mão contra o meu Senhor, porque é ungido do Senhor. E olha, meu pai, veja aqui na minha mão a orla do teu manto, porque eu cortei a orla do teu manto e não te matei. Reconhece, pois, hoje, vê que não há mal nem traição na minha mão, nem pequei contra ti, contudo tu andas à caça da minha vida para me tirares. Julgue o Senhor entre mim e ti, e me vingue de ti o Senhor, mas a minha mão não será contra ti. Vamos parar aqui. Saul pega 3.000 homens para procurar Davi, para matar Davi. E agora a Bíblia vai dizer que Saul, ele vai entrar dentro de uma caverna, e esse cobrir os seus pés significa fazer as suas necessidades. Saul vai entrar dentro daquela caverna e vai fazer as suas necessidades dentro da caverna. Ele está ali armando para matar Davi, armando para destruir Davi, aquele que Deus já tinha dito que seria o novo rei de Israel. E agora, no momento de mais vulnerabilidade dele, que provavelmente ele devia estar fazendo o número 2, vamos colocar desse jeito. Davi está ali dentro da caverna. E olha o que Deus faz, irmãos. Saul vai fazer as suas necessidades dentro da caverna onde Davi está escondido. E agora quando Davi olha, fala: caramba, é Saul. Irmãos, você percebe, quando você evolui na presença do Senhor, quando Deus coloca o teu inimigo na tua mão, e você pensa 2 vezes o que fazer. Se você esmaga ele, ou se você... Isso é complicado, irmãos. Você percebe quando você é evoluído na presença de Deus, quando acontece contigo igual Paulo e Silas. Paulo e Silas foram presos injustamente por causa de um milagre que eles fizeram. Por causa de expulsar um demônio, um espírito maligno que atormentava uma jovem. E agora, dentro da prisão, Deus abre as portas da prisão. Abre todas as portas. Qual era o pensamento que viria na minha mente, na tua mente? Deus abriu a porta, é hora de passar por ela. Meu Deus. Deus abriu a porta, é hora de sair voado. Deus abriu a porta, dá-se a entender que Deus queria que todo mundo fugisse. Mas nós somos equilibrados e nós conseguimos evoluir na presença de Deus quando a porta está aberta e você entende que se você passar por essa porta, o carcereiro vai morrer por causa da tua vida. Quando você passar por essa porta, pessoas inocentes vão perder sangue, vão perder família por causa do teu ato. Nós vamos evoluir na presença do Senhor quando a porta está escancarada, quando Deus fala: você é livre, mas você olha para trás e vê que a tua atitude pode prejudicar alguém. E aí você vai perceber: é melhor eu continuar aqui, mesmo a porta aberta, eu fico aqui dentro. E aí Paulo vai dar um grito e vai dizer assim: ó, ninguém sai, fica todo mundo aqui dentro. Deus abriu para mostrar o poder dele, porque tem hora, irmão, que Deus abre a porta para mostrar o poder dele. Mas se Paulo sai naquele momento, né, todo mundo ia sair junto com ele, e aí ia ficar cheio de foragido, e Paulo seria um dos foragidos. Mas o pior, irmão, não era Paulo ser foragido. O pior é o carcereiro, que não tinha nada a ver com a história, não tinha nada a ver com o problema, e acabar sendo morto. Porque naquela época, se fugisse alguém, quem era morto era aquele que tomava conta daquela pessoa. Nós evoluímos na presença de Deus quando Deus permite situações como essa, e a gente tem equilíbrio para ficar por causa de alguém, para ficar, abrir mão da sua liberdade para poder ajudar alguma pessoa, para poder abrir mão da tua vontade, controlar a tua vontade, que fala: eu quero fugir, eu quero sair correndo, mas se eu sair correndo, o carcereiro morre. E aí, irmãos?
Você vai cuidar só da sua vida e esquecer de alguém que pode morrer por causa de você? Você vai pensar só no teu umbigo e vai esquecer de alguém que vai perder a cabeça por causa de você? Isso é o Evangelho de Deus. E aí Davi, ele está ali, o inimigo está na mão dele, e Deus tinha feito uma promessa para Davi, né? As pessoas diziam, ó, Deus vai dar os teus inimigos nas tuas mãos, né? E agora alguém chega para Davi e fala assim, Davi, agora é o momento, meu filho. Mata Saul, vamos sentar nessa cadeira logo, né? Saul tá aí, ó, tá no momento vulnerável, dá uma espadada, acerta ele uma vez só e acabou o teu problema. Mas Davi vai olhar e vai falar, não, ele é ungido do Senhor. Por mais que ele queira cortar a minha cabeça, por mais que ele queira me matar, bem-aventurados os mansos, porque herdarão o reino dos céus. Louvado seja o nome do Senhor. E olha o que Davi vai fazer, ele vai cortar a orla do manto, vai cortar um pedacinho do manto, e quando ele está cortando um pedacinho do manto, sem deixar Saul ver, vai doer no coração dele. Irmãos, isso é mansidão demais. Davi era um homem guerreiro, era um homem forte, era um homem que derruba gigantes, mas é um homem que tem temor de Deus, é um homem que tem domínio próprio, é um homem que tem mansidão. Manso não é frouxo, né? Alguém olhou e falou, Davi está com medo, mas não, irmão, não tinha como Davi estava com medo, era só dar uma facada, acabava com o problema. Mas Davi olhou para o alto e falou assim, não, foi ele que ungiu, Deus vai cobrar dele. Louvado seja o nome do Senhor. Ser manso é isso, irmão, é esperar, não esperar que a cobrança, que Deus vai colocar o teu inimigo na tua mão e você vai pagar com a mesma moeda. Não, irmão, é esperar que Deus vai agir no momento dele, na hora dele. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que quando Saul sai daquela caverna, Davi, quando ele toma uma distância, Davi grita e vai falar assim, meu Senhor, hoje Deus te colocou na minha mão e eu tive a oportunidade de te matar. Eu imagino Davi falando isso com lágrimas nos olhos, e Davi dizendo assim, por que, Saul? Tu está dando ouvido ao povo que está falando mal de mim para você? Por que tu está dando ouvido às contendas, às fofocas, quando na realidade eu estou sendo direito, estou sendo reto diante de ti? Por que, Saul? Tu está dando ouvido às balelas do povo e está me tirando do teu convívio. Saul estava dando ouvido a quem não prestava e estava perdendo o melhor soldado. Louvado seja o nome do Senhor. Saul estava dando ouvido às fofocas e às contendas e estava perdendo aquele que poderia ser o seu melhor amigo. Louvado seja Deus. E agora, a Bíblia diz que Saul se arrepende, Saul chora, mas não é nem um arrependimento, é um remorso, porque no livro de 1 Samuel capítulo 26, Deus vai colocar Saul na mão de Davi de novo. E quando Deus coloca Saul na mão de Davi de novo, Davi poupa ele mais uma vez. Quer ver? Abre aí 1 Samuel capítulo 26. Já estamos no 24, é só pular para o 26. Glória a Deus. Diz assim, ó. Versículo 3. E Saul se acampou na colina de Aquilá, que está diante do deserto junto ao caminho. E Davi, porém, estava no deserto e percebeu que Saul o seguia no deserto. Davi, portanto, enviou espiões e soube com certeza que Saul tinha vindo. E se levantou Davi, veio ao lugar onde Saul tinha feito acampamento. E viu Davi o lugar onde dormia Saul. E Abner, filho de Nés, general do seu exército, estava Saul dormindo dentro do lugar dos carros, e o povo estava acampado ao redor dele. Irmãos, na primeira vez, Deus colocou Saul fazendo as suas necessidades dentro da caverna. E Davi poupou Saul. E agora, outro momento de fragilidade. Saul está dormindo. E agora Davi podia matar Saul dormindo, irmãos. Davi podia destruir Saul dormindo, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia vai dizer, então falou Davi dirigindo-se a Aimeleque, o Eteu, e a Abisai, filho de Zerua, irmão de Joabe, dizendo, quem descerá comigo a Saul ao campo? E disse a Abisai, eu descerei contigo. Davi, pois, e Abisai vieram ao povo à noite, e eis que Saul estava estendido, dormindo na trincheira, dentro do lugar dos carros, e a sua lança estava fincada na terra, a sua cabeceira. E Abner e o povo estavam ao redor deles. Então disse Abisai a Davi, hoje te entregou Deus o teu inimigo em tuas mãos. Agora, pois, deixa-me feri-lo com a lança, lhe encravando na terra de um golpe, não terei que fazê-lo outra vez. Quando Abisai olha e vê que Saul está dormindo, ele vira para Davi e fala assim, é hoje.
É o momento de tu aproveitar. Se vinga de Saul, mata Saul, porque, irmãos, não adianta. Quando nós temos um espírito manso, quando nós 26. exercemos a mansidão, Satanás 26. sempre vai influenciar a boca de alguém para botar lenha na fogueira. Satanás sempre vai influenciar a boca de alguém para falar. É igual quando tem briga na escola, que fica todo mundo de um lado e do outro fazendo aquele, botando 26. fogo. Ai, eu não deixava. Ai, fica naquela vaia. Quando vai ver, tá todo mundo brigando. Era o que Abisai estava fazendo. Mata Saul nesse momento. E a Bíblia diz assim: Davi respondeu a Abisai: não lhe mate, porque quem estenderá a sua mão contra o ungido do Senhor e será inocente. Davi disse para ele assim, ó, não toca no ungido, porque ninguém que toca no ungido é considerado inocente. Por mais que você esteja na razão, se é ungido do Senhor, não toca. Por mais que você tenha razão, se é ungido do Senhor, larga na mão de Deus, que Deus cobra dos seus ungidos. É ungido do Senhor, espere. Olha o que Davi vai dizer assim, ó: vive o Senhor, que o Senhor o ferirá, ou chegará o seu dia para que morra, ou então descendo para a batalha perecerá. Davi está dizendo assim, eu não quero ser responsável pela morte dele. O nosso Deus vai matar ele. Ou no dia que ele tiver que morrer, ele vai morrer. Ou descendo para uma batalha, ele vai perecer. E aí ele vai dizer, me guarde o Senhor, de estender a minha mão contra o ungido do Senhor. Mas toma agora a lança que está à sua cabeceira e a vasilha de água e vamos. Davi pega agora a lança de Saul, pega uma vasilha de água que estava na sua cabeceira e vai embora. E a Bíblia vai dizer assim, ó: levou, pois, Davi a lança e a vasilha de água da cabeceira e se foram. E não houve ninguém que visse ou advertisse, e nem que acordasse, pois todos dormiam, porque um profundo sono da parte do Senhor tinha caído sobre eles. Irmãos, esse aqui é um versículo mais profundo, porque foi Deus que deixou Saul dormir. Foi Deus que botou um sono profundo da parte dele. Como quem diz assim, vamos ver até onde vai a tua mansidão. Vamos ver até onde vai o teu controle. Vamos ver até onde eu estou colocando o teu inimigo na tua mão. E a partir de hoje eu te dou a chance de acabar com a vida dele. E eu preciso saber se tu é homem segundo o meu coração, se o que tu tem aí, eita Jesus, dentro de você é de verdade ou não é. O sono não foi por sorte, o sono não foi da parte do inimigo, o sono foi da parte do Senhor. Deus foi o espírito do sono naquele momento. E ali naquele momento Davi honrou a fé de Deus. Tem hora, irmãos, que Deus olha lá de cima e fala assim, eu tenho certeza que a tia Josélia vai ter domínio próprio nesse momento. E tem vezes que a gente racha a cara de Deus. Deus olha e fala assim, ó, hoje a Aline vai, ó, manter a compostura. E quando vai ver, a gente racha a cara de Deus. Tem dias que Deus olha e fala, hoje, nessa situação, eu estou colocando tudo do jeito certo. E o Daniel não vai rachar a minha cara. Daniel vai, ó, manter a tranquilidade. O que que Daniel faz? Não mantém a tranquilidade, racha a cara de Deus. Então nessa noite, Deus manda dizer desse jeito, Deus aposta que você vai ser manso. Meu Deus. Deus aposta que você vai ser um pacificador. Não quero nem entrar no pacificador. Deus aposta que você vai ser alguém ponderado, equilibrado, irmão. Deus me ajuda. Equilíbrio é o que falta no meio pentecostal. Equilíbrio é o que falta no nosso meio. Se Deus colocar o teu inimigo hoje na tua mão, se Deus colocar informação privilegiada, se Deus hoje colocar um vídeo do teu inimigo fazendo algo errado, se Deus hoje colocar uma informação no teu ouvido de alguém que está pecando, que está caindo no pecado, qual vai ser a minha e qual vai ser a tua atitude na presença de Deus? Você vai pagar com a mesma moeda? Você vai se vingar? Ou você vai lembrar que o teu Deus é o Deus da vingança? Que a vingança não compete a mim, não compete a você. A vingança compete a Deus. Aleluia! Se você fizer com o teu braço de carne, irmãos, se você fizer com o teu braço de carne, louvado seja o nome do Senhor, talvez teu braço de carne possa falhar. Agora, quando a mão de Deus pega o meu adversário, o teu adversário, ela não falha nunca. Se você usa a tua língua vai falhar. Agora, a mão de Deus é muito mais pesada do que a tua língua. A potência, a Bíblia diz que a ira de Deus dura só 1 minuto. Agora imagine, irmãos, 1 minuto na mão de um Deus chateado. Imagina Deus falando assim, a partir de hoje, meus arcanjos saem do teu caminho. A partir de hoje, o livramento acabou na tua vida. A partir de hoje não tem mais o Espírito Santo. A partir de hoje tu está sozinho, andando pelo Oiticica, irmãos. Vai vir até trem, da Supervia que vai descarregar e vai te acertar aqui. Glória a Deus, irmãos. 1 minuto nas mãos de um Deus com raiva, irmãos. Meu Deus. Sangue de Jesus tem poder. Glória a Deus.
conheço uma pessoa Meu Deus do livramento. que Gritou lá da ela cozinha. blasfemou contra o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus se afastou dela, deixou ela uma semana sem Por assim. conta própria. Sem expectativa de nada. Ela não escutava ninguém falar, ela não via nada, ela não sabia de nada. Ela sabia que ela estava viva, mas não sabia o que é que tinha acontecido. Aí depois ela hoje é uma pastora. Aí ela foi e contou que foi ela blasfemou contra o Espírito Santo de Deus porque Deus permitiu a mãe dela passar por essa. Meu Deus, forte. Forte. Irmãos, vamos abrir na passagem que eu mais queria. Eita glória. Vamos abrir no livro de João, capítulo 18. E vamos falar de alguém que não era exemplo nenhum de mansidão. João 18. Alguém que precisava ser lapidado, louvado seja Deus. Então, o que eu acho que é a pessoa que a gente mais se identifica, né, irmãos? João 18, versículo 10, diz assim. É isso? Isso. Então Simão Pedro, que tinha uma espada na sua mão, desembanhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o servo se chamava Malco. Mas Jesus disse a Pedro: põe a tua espada na bainha. Não beberei eu o cálice que o meu pai me deu? Então a corte, o tribuno e os servos dos judeus prenderam a Jesus e o maniataram. E levaram primeiro ao Anás, porque era sogro de Caifás, o qual era supremo sacerdote aquele ano. E era Caifás que tinha dado conselho aos judeus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos parar aqui. Jesus, é muito forte. Pedro, escolhido por Deus para ser pescador de almas, né? Foi o que a gente já estudou aqui, né? Pedro foi escolhido, foi pronto no atendimento que Jesus chamou ele foi lá, não aceito, vamos que vamos, essa empreitada da minha vida, eu vou entrar nessa de corpo e alma. Sendo que Pedro, irmãos, tinha um temperamento forte. E na maioria das vezes Deus gosta de quem tem um temperamento forte. Isso não é legal. Na maioria das vezes, parece que Deus sente uma atração, porque tem um temperamento forte, de quem é explosivo. Deus fala assim, que vai ser esse mesmo. Vai ser esse. Eu vou passar na minha moeda e vou controlar o temperamento. Vai ser esse, eu vou passar na minha moeda. Deus olhou lá de cima e falou assim, Paulo entrava na casa, queria matar, queria fazer, estava todo empolgado. E Paulo era petulante, arrogante, queria fazer. Deus olhou e falou, vai ser esse. Eu escolhi ele, vou fazer ele passar por tudo que ele tem que passar, para ele ser o meu apóstolo, para ser o meu discípulo. Para falar a verdade, tudo que a gente passa na presença de Deus, é Deus nos lapidando para que a gente encontre o caminho da felicidade. E um dos caminhos da felicidade para Pedro estava no dia desse sermão. E agora, o ministério nem tinha começado. Eu imagino Pedro olhando, boladão, chateado. Pedro olhando e Jesus falando assim, bem-aventurados os mansos. Pedro deve ter feito igual ali. Eu imagino Pedro olhando e falando, isso não é pra mim não. Acho que Deus escolheu a pessoa errada. Né? Louvado seja o nome do Senhor. E agora Deus olhando, eu imagino Deus olhando e falando assim, Pedro, tu não sabe de nada, inocente. Segue aí, Bruno, segue aí, por favor. Olha, vai. Pedro olhando, Jesus olhando. Não, tá bom, obrigado. Pedro olhando, Jesus olhando lá de cima e falando, Pedro, tu não sabe, você é pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, louvado seja. Nem à toa que Deus olhou e falou assim, a partir de hoje eu troco teu nome. Tu não vai ser mais Simão, tu vai se chamar Pedro, porque tu é igual pedra, e pedra é para ser lapidada, louvado seja o nome do Senhor. Pedra, louvado seja Deus. Irmão, você já parou para analisar que essas colunas que a gente usa na nossa casa, um dia elas foram uma pedra enorme? Mas para virar uma construção, para virar uma coluna, ela tem que ser implodida, ela tem que ser lapidada para ter serventia, porque enquanto é uma pedra enorme, ela só é uma pedra enorme. Agora, depois que ela é lapidada, depois que ela é quebrada em vários pedacinhos, tem muita serventia, irmão. Dá para fazer um chão, dá para fazer um prédio, dá para fazer uma casa, dá para fazer uma igreja, dá para fazer um edifício, e assim somos nós na presença do Senhor. Deus, ele olha e vê uma pedra gigante, e ele diz, eu vou lapidar essa pedra, pedacinho por pedacinho.
nem que eu tenha que fechar a porta, nem que eu tenha que tirar marido, nem que eu tenha que fazer passar pela humilhação, nem que eu não deixe passar na prova, nem que eu faça ajuda! Eu vou lapidar essa pedra. Bota aqui, pedra, do meu lado, que eu adorei essa garrafa. Vamos me dar uma garrafa dessa que eu fico apaixonado. E aí, irmãos, Pedro, ele era alguém que precisava se encontrar no Evangelho. Meu Deus. Talvez se Jesus fosse ver o currículo de Pedro, né, e fosse ver o temperamento de Pedro, seria a última pessoa para ser escolhido para ser discípulo. Mas Jesus escolheu ele primeiro. Jesus olhou e falou, é ele mesmo que eu quero. Ah, mas vai te negar lá na frente, é ele mesmo que eu quero. Ah, mas vai cortar a orelha de mal, que é ele mesmo que eu quero. Porque ele vai ser alguém manso na minha presença. Eu imagino Jesus falando a respeito da mansidão, e eu imagino Pedro olhando e falando, nunca eu vou conseguir ser manso. Tirou onda com a minha cara, eu tiro a espada da minha bainha. Meu filho, eu estou acostumado com peixe, eu estou acostumado, eu sou pescador. E não vem tirar onda com a minha cara não, senão eu jogo barco, jogo a rede, jogo tudo em cima de vocês. E Deus olhando e falando, Pedro, lá na frente, tu vai escrever um texto lindo a respeito de mansidão. Lá na frente, tu vai ser um exemplo do que é ser manso. Um dia, né, Jesus ele vai controlar o temperamento de Pedro, quando Pedro nega Jesus 3 vezes. E agora Jesus se apresenta diante de Pedro, e Jesus vai olhar na cara de Pedro e vai falar assim, Pedro, tu me amas? E aí Pedro olha e fala, cara, eu imagino a perna de Pedro tremendo, todo mundo se tremendo, e Pedro olhando e falando, amo, Senhor. Aí Jesus olha na cara dele e fala, ama as minhas ovelhas. E aí eu imagino Pedro falando, tá bom, chega, Jesus, chega. E agora Deus fala assim, não, peraí, ainda tem mais uma pedra aí. Pedro, tu me amas? E aí ele olha, amo, Senhor. Cuida das minhas ovelhas. E aí Deus olha e fala, não, mas tu me negou 3 vezes, então tu vai ter que passar 3 vezes por esse negócio. Pedro, tu me amas? E aí Pedro, o semblante vai descair, porque agora Deus está mostrando para ele, eu estou te quebrando. Aonde foi a área que você me negou, eu vou fazer você me aceitar de novo, louvado seja o nome do Senhor. E aí ele vai dizer, tu me amas? Ele diz, sim, Senhor. Ele diz, apacenta as minhas ovelhas. Jesus estava dizendo para Pedro, Pedro, não dá mais tempo de tu ser temperamental, não dá mais tempo de tu ser carnívoro, não dá mais tempo de você ser desse jeito. Eu tenho pressa, eu já fui, eu já voltei, já te mostrei qual é o caminho, é hora de tu entender, eu te chamei para apacentar, te chamei para cuidar, te chamei para amar, você é pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Jesus estava dizendo, ei, aquilo que para você era uma pedra de tropeço, eu vou usar para ser templo, eu vou usar para ser obra. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Deus estava dizendo, eu não te escolhi, né? Louvado seja o nome do Senhor, para te transformar, não. Eu te escolhi justamente porque você é pedra. Mas sobre essa pedra, eu vou botar uma construção enorme. Tanto que no primeiro sermão, 3.000 almas voltaram para Cristo. Aleluia! E aí, irmãos, vamos ler Mateus 16? Meu Deus. E daí? Eu gosto muito de Pedro, irmão. Ai, eu gosto muito disso aqui que a gente está fazendo. Mateus 16, a gente vai ver também mais um trechinho de como que é o processo de Jesus nos quebrando. Vamos ler o versículo 13. E chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos dizendo, quem dizem os homens ser o filho do homem? 16:23, não é isso? 16:13. Vamos ler o 13, rapidinho, depois a gente lê o 23. Quem dizem os homens ser o filho dos homens? E eles lhes disseram, uns dizem João Batista, outros Elias, e o outro Jeremias, ou alguns dos profetas. Disse-lhe eles, e vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Simão Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É porque Pedro, irmãos, ele era impulsivo. Pedro, ele era aquele que queria fazer tudo, queria tentar fazer tudo. Pedro, ele era radical ao extremo, né? Ou ele era 8, ou ele era 80. Sabe aquele tipo de pessoa que ou é de mais, ou é de menos, de menos, de menos? E aí ele vai dizer assim, e respondendo Simão Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então respondendo Jesus lhe disse, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne, nem o sangue te revelou, mas meu Pai que está no céu. Pedro enche a boca, olha que
dizendo: Senhor, tenha compaixão de ti, de maneira nenhuma isto te acontecerá. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Pedro, uma hora está falando: Jesus, tu és o Filho do Deus vivo, tu és o Deus, Filho do Deus Altíssimo. Jesus olha para ele e diz assim: foi Deus que te revelou esse mistério. Estava na ligação com Deus. E agora no versículo 23, Pedro já se desliga. E a mesma boca que estava na ligação com Deus agora está dando lugar ao diabo. E agora Jesus, ele também vai repreender na cara e vai dizer: para trás de mim, Satanás. Meu Deus. Porque ele estava dizendo: ei Pedro, Satanás viu que tu encheu teu peito, né, quando eu falei para você que quem te revelou foi Deus, e agora tu está usando a liberdade para dar lugar à carne. E aí ele repreende Pedro na cara de todo mundo. Tal não está sendo lapidado, irmãos. Está sendo lapidado. Está sendo quebrado. Agora Pedro vai entender: caramba, eu falei algo pensando que estava ajudando, mas quem estava usando a minha língua era o próprio Satanás. Eu falei algo achando que eu estava abafando, mas quem está usando a minha boca para pregar é o próprio diabo. Louvado seja o nome do Senhor. E agora Jesus repreende a ele e diz assim: então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, louvado seja Deus. Jesus, quando ele fala isso, negue-se a si mesmo, ele está dizendo: eu não posso fugir da vontade do Pai com relação à minha vida. Eu preciso negar a minha vontade. Negar a sua vontade é ser manso. Dominar essa vontade é ser manso. Jesus não podia pegar um barco e ir para Tarsis, sair voar para ver com Jonas, ou meter o pé dessa coisa aqui, dessa doideira. Eu botar uma coroa de espinho na minha cabeça, levar um montão de chicotada por causa de um povo que não vale nada. Não, duvido. Vou para Tarsis. Louvado seja Deus. Mas não, ele negou a sua própria vontade e aceitou com mansidão. E ele foi tão manso que a Bíblia diz que ele foi como um cordeiro mudo ao matador. Ele foi cuspido e não cuspiu. Ele foi humilhado e não humilhou. Ele foi apanhou e não bateu, louvado seja Deus. Ele foi acusado e não se defendeu, louvado seja Deus. Aleluia. Amém, irmãos? E aqui Pedro está sendo lapidado. Vamos abrir Lucas 22. E às vezes, irmãos, a repreensão vem, não é para nos distanciar, não é para nos afastar, é porque Deus, ele não quer deixar que a nossa carne domine sobre nós, né, e atrapalhe o propósito dele sobre as nossas vidas. Amém, irmão? Então, Jesus, ele vem, né, dando ênfase e lapidando Pedro. Por quê? Porque Pedro seria o pregador das 3.000 almas. Pedro seria aquele que ia ser preso, ia ser transportado de Deus. E para viver o sobrenatural, a tua carne não pode estar prevalecendo. Amém, irmãos? E aí Pedro ia ter que aprender o que é ser manso. É Lucas 22, versículo 31. Vamos lá. Lucas 22. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás pediu para vos... Isso, 22, 31. Eis que Satanás pediu para vos ir andar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, Pedro,
Pedro negou 3 vezes. E tem gente que pensa que na primeira cantada do galo, Pedro negou. Na segunda cantada do galo, Pedro negou. Na terceira cantada do galo, não. Antes que o galo cante, vírgula, 3 vezes, tu vai me negar. Glória a Deus, irmão. Porque às vezes a gente fala esse tipo de coisa e é equivocado. O galo cantou, ele fez uma análise. Neguei 3 vezes. Realmente eu não estava pronto. Neguei 3 vezes. Realmente o que Jesus falou era verdade. Porque Jesus nunca vai te falar uma verdade sem te mostrar que tu está errado, irmão. Jesus nunca vai falar algo para você sem mostrar para você, para tu, cair na real, acordar para a vida, despertar. Glória a Deus. E aí diz assim, quando vos mandei sem bolsa, sem a... Peraí, então tá bom, chega aqui, vou parar aqui. Mateus 17, abre aí rapidinho. Essa é uma história só para a gente terminar a respeito de Pedro. E aí depois a gente vai ver um Pedro totalmente transformado. É bom que a gente não é Pedro para a vida toda, né, Aline? É bom que a gente não é Pedro para a vida toda, né, Marisa? A gente, na hora, Quero crer. a gente deixa de ser Pedro. Mateus, não, a gente... Quero crer, Jesus. A gente vai continuar sendo Pedro, mas o Pedro que Jesus quer que a gente seja. Mateus 17 é uma história pouco mencionada, mas que hoje ela vai fazer uma diferença muito grande na tua vida. É bom ter conhecimento pra gente, amém? Mateus 3. Mateus o quê? 17, 24, desculpe. Mas o quê? 17, 24. E quando chegaram a Cafarnaum, vieram a Pedro os que cobravam as didracmas, os impostos, e disseram, o vosso mestre não paga o tributo? Chegaram um povo e falaram para Pedro, nosso mestre não paga tributo? Aí Pedro, com medo de ficar com aquela rachada, Pedro, com medo de não falar que não sabia o que estava acontecendo, Pedro vai se precipitar e vai tomar uma atitude, né, errada diante da presença. E aí vai dizer assim, disse ele, sim. E entrando ele em casa, Jesus lhe antecipou dizendo, o que te parece, Simão? Vamos parar aqui, irmãos. Chegaram a Cafarnaum e era Pedro que cobravam os impostos. E agora Pedro está ali, irmãos, aquele que é temperamental, aquele que é 8 é 80. E agora a Bíblia vai dizer assim, que ele chega e pergunta assim, o teu mestre, Jesus de Nazaré, ele não paga impostos? E aí Pedro, precipitado, sem saber do que está falando, com vergonha de falar que o mestre não pagava impostos, ele vai falar assim, sim, ele paga. E aí ele falou aquilo lá fora, deixou a bomba lá fora e foi para dentro da casa, aonde Jesus estava. E a Bíblia diz que agora Jesus não deixa nem Pedro falar, porque Jesus percebeu, Pedro fez besteira. Porque, irmão, nosso Jesus é craque em resolver as besteiradas que a gente faz na nossa vida. Porque, irmãos, isso aqui parece algo comum, mas, irmãos, tinha algo muito pior atrás dessa pergunta. Porque Satanás, ele é astuto. Os descendentes de Davi eram isentos de impostos. Os descendentes da casa de Davi não pagavam impostos. E todo mundo sabia que o Messias era descendente de Davi, era a raiz de Davi. Então, qual era o propósito do adversário? Pergunta para um discípulo e vê se ele paga imposto. Que se ele falar que ele paga imposto, ele não é raiz de Davi. Se ele falar que ele paga imposto, ele não pode ser o Messias. Tinha uma estratégia do adversário no mundo espiritual, dizendo, se ele falar que paga, a gente pega ele na mentira. Vocês estão conseguindo compreender isso? Tinha no mundo espiritual, né, Satanás estava dizendo, vamos pegar eles, porque se ele paga impostos, ele não é o filho de Davi, ele não é da raiz de Davi, ele está, era como se Jesus falasse assim, olha, eu menti esse tempo inteiro, porque se eu pago impostos, eu não sou raiz de Davi. Já tinha aquela questão, né, de Jeconias, por causa da maldição de Jeconias, né, já tinha aquela questão, e agora uma outra questão, se ele pagar impostos, ele não é a raiz de Davi, então a gente pega ele nessa mentira. E aí Jesus sentiu o que aconteceu lá fora. E agora dentro da casa de Jesus vai se antecipar e vai falar assim, o que te parece, Simão? Como quem diz assim, Simão, o que tu fez? Simão, em que besteira tu se meteu? Simão, quem mandou tu abrir a tua boca sem mansidão? Quem mandou tu abrir a tua boca de forma errada? Louvado seja Deus. E aí ele vai dizer assim, ó, de quem cobram os reis da terra os tributos ou os impostos? Dos seus filhos
medida, era uma moeda muito valiosa. Toma-o e dá-o por mim e por ti. Jesus olhou e falou assim: Pedro, eu vou resolver esse escândalo que tu arrumou. Eu vou resolver essa bagunça que tu fez, né? E aí ele diz assim: para que não haja escândalo e para que todo mundo não venha dizer que você falou e não cumpriu, a partir de agora, vai agora lá no mar, lança o teu anzol, pega um peixe, e quando o peixe vier dentro da barriga do peixe, dentro da boca do peixe, vai ter uma moeda que vai valer como o valor do imposto. Entrega essa moeda por mim e por você. Glória a Deus, irmão. Olha que coisa profunda. Né? Jesus falou assim: não foi você que arrumou a bagunça? Agora você que vai ter que ir com o teu anzol, vai lá no mar, lança, porque a providência eu já mandei. Isso dá até pregação. A providência já está lá, mas agora quem vai pegar esse peixe é você. E aí a Bíblia diz: quando vier o peixe, abre a boca dele e vai ter uma moeda. E paga esse imposto, Pedro. E para de falar precipitadamente. Para de fazer. Acho que se a mulher da Top Term estivesse lá, ela ia falar: para, Pedro, pelo amor de Deus, fazer besteira. Amém, irmãos? Amém. Irmãos, eu acho que Pedro veio para testar a paciência de Jesus. Porque sempre tem alguém para testar a nossa paciência. Né, Aline? Sempre tem alguém para testar a nossa mansidão. Aquela pessoa que dá vontade de pegar no pescoço e falar: entra isso tudo aí nessa tua cabeça, pelo amor de Deus. Né, irmãos? E Pedro era assim. Aí, irmãos, depois que Pedro ele foi lapidado, depois que Pedro faz tudo isso, irmãos, Pedro era manso, irmãos? Não. Alguém que corta a orelha dos outros. Não, nem isso aí. Holyfield dos apóstolos. Né? E aí, vamos abrir em 1 Pedro, para a gente ver um Pedro transformado. 1 Pedro. Capítulo 3, versículo 4. Olha que coisa linda, irmão. Deus, quando ele faz a obra completa, amém? Hoje a gente teve muita informação, hein? É pra lá, Isso, é quase no final da Bíblia. É, quase no final. 4. Vai caçando aí. Versículo 3, capítulo 3, versículo 4. Diz assim, ó. Isso. Mas o homem encoberto no coração, no incorruptível, traje de... Mas o homem encoberto no coração, no incorruptível, traje de um espírito manso e quieto, de grande estima diante de Deus. Como é que está a tradução de alguém? Está diferente? Está, que é diferente. Tá como? Manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Mais alguém tem alguma tradução diferente? Isso, 1 Não? Pedro 3. Esse é um texto de 4. Pedro, o apóstolo Pedro 3. está dizendo assim, ó. Mas o homem que tem o controle no coração, né? Capítulo 4 Que agora. está encoberto no incorruptível, que tem o seu coração encoberto naquilo que é incorruptível. Um homem que tem o seu coração inteiro na presença de Deus. Um homem que conseguiu ser lapidado por Deus. E aí ele vai dizer assim, ó. Está trajado, está vestindo um espírito manso e que é... Ah, que bonitinho. Eu imagino Deus olhando e falando: tu aprendeu, Pedro. Agora Pedro já está dizendo assim: um homem precisa trajar uma roupa com espírito manso e com espírito quieto, que é algo agradável aos olhos de Deus. Parece o mesmo Pedro, irmãos? Vai ser desse jeito que Deus vai fazer comigo e contigo. Vai chegar um momento na tua vida que tu vai falar: meu coração está vestido no incorruptível. Oh, Jesus. E a partir de hoje eu estou trajado não com uma roupa carnal, eu estou trajado com uma roupa de mansidão. Ai, eu recebo. Eu estou trajado com uma roupa de quietude. Por quê, irmão? Porque Pedro era inquieto, irmãos. Pedro era agoniado, ele queria fazer, o pensamento dele era ajudar, mas tem hora que quando a gente quer ajudar, a gente atrapalha. Foi o que aconteceu nesse momento. Ninguém mandou Pedro falar que Jesus pagava imposto. E Pedro agora abre o bocão e fala: não, Jesus paga imposto sim. Tá falando que o meu mestre não paga imposto? Ah, toma vergonha na tua cara. E aí Jesus fala: Pedro, o que tu fez, Pedro? Ah, Pedro, para que não haja escândalo, Pedro, vai lá, lança o teu anzol, volta a ser pescador, pega o peixe e paga o imposto. Por mim e por você. Para que você aprenda de uma vez por todas que você precisa ser quieto. É por isso que o Salmo 46 vai dizer: aquietai-vos
e saber que eu sou Deus. Tem hora que tudo que a gente precisa fazer, irmão, é ficar quieto. Vira para o irmão que está ao teu lado, diga bem, fica quieto. Fica quieto. Isso, fala de novo, fala, fica quieto. Jesus, Fica fica quieto. Está quieto. assistindo no Face? Fica Fica quieto, em nome de Jesus. Tem hora, irmãos, que nós precisamos estar trajados de mansidão e de quietude. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? E aí Pedro continua, irmãos. Olha que gracinha. Pedro está muito lindo, irmão. Pedro está... Tá aqui, ó, glória a Deus. Pedro, Jesus olhou lá e disse e falou, glória a Deus. É o Pedro que eu queria na minha presença. Ó, Ele é 1 muito engraçado, Pedro, né? capítulo 3, irmãos. Olha que gracinha. Ah, que gracinha. Ai, que gracinha. Capítulo 3, versículo 15. Olha que coisa linda, irmãos. Ah, vai te carregar Pedro no colo agora, sem cortar a orelha. Antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor. Irmão, você tem noção que é o mesmo Pedro que não tinha resposta na ponta da língua, que falava de qualquer maneira, que quando ele não resolvia com a língua, ele resolvia com a espada? E aí ele está dizendo, esteja preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que é em vós, tendo uma boa consciência, para que no que murmuram de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom porte em Cristo. Sabe o que Pedro está dizendo? Olha, vocês precisam ter domínio próprio. Irmãos, isso é uma pessoa que está restaurada, uma pessoa que está restituído, uma pessoa que alcançou o equilíbrio na presença de Deus. E agora ele está dizendo, vocês precisam estar prontos para quando alguém vir com 7 pedras na mão, não tirar a espada da bainha, não, responder com mansidão e temperança, louvada, e temor na presença de Deus. E aí ele vai dizer assim, ó, tendo uma boa consciência, para que aqueles que murmuram de vós, Pedro está dizendo assim, ó, quando alguém vier murmurar contra a tua vida, eles vão ter que ficar confundidos por causa da tua postura na presença de Deus. Meu Deus. Pedro está dizendo assim, ó, quem pensava que eu ia tirar a espada da bainha vai ficar confundido quando eu trouxer uma palavra mansa. Quem pensava que eu ia dar um tapa na cara vai ficar confundido quando eu vier com uma palavra branda. Quem pensava que eu era o Pedro temperamental, que ó, qualquer coisa me tirava da graça, vai perceber com a minha atitude, com a minha postura que eu mudei. Isso é o Evangelho de Cristo. É mudança de caráter, mudança de comportamento. Ele deixou de ser Pedro? Não. Ele continuou sendo Pedro, mas um Pedro transformado em um Pedro manso. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Irmãos, tem 7.000 exemplos de mansidão. Vamos ler aqui rapidinho, só para a gente terminar, né? O principal exemplo, eu vou pular os outros. Abre aí, Mateus 11, 29. Mateus. Mateus 11, 11, 29. Mateus 11, 29. 11. Ah, irmão Bruno, não quero seguir o exemplo de Pedro. Irmão Bruno, não quero seguir o exemplo de Abraão. Irmão Bruno, não quero seguir o exemplo de ninguém. 29, pode ler? Diz assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma. Irmão Bruno, eu não quero seguir o exemplo de ninguém. De Jesus a gente tem que seguir. Jesus disse, aprendei de mim, que sou manso. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Nós temos que aprender dele, que ele é manso. Irmão Bruno, mas poxa, o povo diz que ser manso é ser trouxa. Não, não é ser trouxa, irmãos. Deus está dizendo, se você aprender de mim, que sou manso e humilde de coração, você vai encontrar descanso para a vossa alma. Porque tem muita gente cansado de alma, porque não é manso. E se não é manso, vive em problema. E se vive em problema, não tem paz. Louvado seja o nome do Senhor. Nessa noite Deus manda dizer, ó, mansidão, domínio próprio, mansidão, né? Fruto do Espírito na tua vida. Deus precisa que sejamos mansos. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Com Moisés, dá para falar de mansidão sem falar de Moisés. Era o homem mais manso de toda a terra. Mas ser manso é ser bobo? Não, não, irmãos. Deus olhou lá de cima e falou, ele é o mais manso de toda a terra. E vai ser ele que vai ter que encarar Faraó. Ele é o mais manso de toda a terra. E vai ser ele que vai ter que encarar um povo que é de dura serviço, que vai ficar o tempo inteiro perturbando ele o tempo todo. Irmãos,
É fácil, irmão, ser manso? Não. Mas Deus sabe. Ele não colocou esse talento sobre a tua vida em vão. Ele não te colocou, né, nessa prova em vão. Ele sabe, ele já te capacitou para passar por tudo. Moisés, que era manso, irmãos, é porque a gente precisa ser equilibrado, né? Ontem a gente falou sobre isso aqui no culto do Café Amargo. Moisés era manso, mas a Bíblia diz que quando ele vê o povo se corrompendo, o que ele faz? Pega as tábuas e taca no chão e quebra tudo. Pá! Como quem diz assim, eu estou quebrando isso aqui para não quebrar a tua cara. Porque tem hora, irmãos, que até quem é manso sai da graça. Mas aí, irmãos, quando você sai da graça, quem perde? Foi o que a gente falou ontem, é você. Por quê? Porque agora Moisés vai ter que olhar para aquela tábua toda quebrada e Deus falar para ele assim, quebrou, esvaziou, foi bom o momento da ira, agora sobe com um monte de novo. Mais 40 dias, mais 2 tábuas pesadas para você carregar. E você vai ter que ficar lá no monte. E vai mudar o conteúdo? Não. Vai ser 10 mandamentos de novo. E quando você descer, se vê esse povo corrompido, controla a tua ira, porque quem perde é você. Controla o teu temperamento, porque quem perde é você. Controla, irmão. O povo não teve que subir para o monte e ficar 40 dias jejuando. Não, foi Moisés que teve que ir. Quem perdeu o controle foi ele. Por que Moisés não entrou na terra prometida? Deus falou, toca na rocha. E ele bateu na rocha. Para quê? Para não bater no povo. Ele bateu na rocha para quê? Para não bater com aquele cajado na cabeça de alguém. Quem perdeu, irmãos? Foi ele. Mas ele não controlou a mansidão dele. Foi? Fala comigo. Ele não controlou a mansidão dele para não bater no povo. Ele bateu na rocha. Não, mas escuta uma coisa. A Bíblia diz, do que se queixa o homem, senão dos seus próprios pecados. Né? E aquela rocha, porque isso é muito mais complexo. Um dia a gente vai parar que aquela rocha representava Jesus. Entendeu? A rocha representa Jesus. Quando a gente fala de pedra, quando a gente fala de rocha, né? Quando Deus, quando Moisés pede para Deus, Senhor, eu quero ver a tua glória, eu quero ver a tua face. Deus vai mandar Moisés se esconder aonde? Dentro da rocha. Deus manda Moisés se esconder dentro da rocha e fala assim, Moisés, tu não vai ver a minha face, porque se tu ver a minha face, tu vai morrer. Mas tu vai ver quando eu passar, tu vai ver a minha glória passando. Tu vai ver as minhas costas. Irmãos, Moisés viu as costas de Deus. Ninguém viu as costas de Deus, Moisés viu. E aí agora, quando Deus fala assim, toca na rocha, Moisés tinha que lembrar, essa rocha já me serviu para eu não morrer vendo a glória de Deus. Essa rocha representa Jesus, né? Quando Deus faz sair água da rocha, né? O próprio Deus, o próprio Jesus, ele vai falar assim, olha, mulher, a samaritana, se tu beber da água que eu tenho para te dar, né? Que Jesus era pedra, Jesus era rocha, né? Louvado seja o nome do Senhor, ele vai dizer, de dentro de você vai surgir um rio de águas vivas, e tu nunca mais vai ter sede. Então a pedra que faz jorrar água é o próprio Jesus. Então por isso que Deus, né, ele acabou, né, dando essa punição para Moisés, porque Moisés não podia bater na rocha, né, ele era o mais manso e tinha que controlar o temperamento, né, ele não podia bater na rocha, ele não podia, né, ultrapassar aquilo que Deus tinha mandado. Amém? Deu para compreender? Não. Glória a Deus. E aí, quando você perde o controle da sua mansidão, quem perde? É você. Deus olhou e falou, tu não vai entrar na terra prometida, tu vai olhar, tu vai ver com os teus olhos, mas ó, quando tu subir naquele monte, tu vai morrer naquele monte. E eu mesmo vou te enterrar, Moisés, mas na terra tu não entra, porque tu bateu na rocha. Amém? Amém. Glória a Deus. Deu para compreender? E aí, irmãos, Jesus, ele vai dizer assim, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra, porque eles receberão a terra por herança. Quando você é manso, irmãos, você tem direito à herança. Josué e Caleb, irmãos, depois de 45 anos, Caleb com mansidão esperando, ele fala, agora é o momento de eu falar. Ele diz, olha, da idade de 40 anos era eu quando Deus me fez uma promessa. Hoje já estou com 85, estou aguardando na promessa. Mas eu continuo do mesmo jeito, crendo que eu vou receber a minha herança. E aí ele vai falar, Josué, dá-me a minha terra, dá-me a minha herança, eu quero a minha bênção. E aí, ó, na mansidão, 45 anos, espera, irmão Bruno, pelo amor de Deus, 45 anos de espera, né? Mas naquela época o tempo era diferente, amém, irmãos? Comece a exercer a mansidão agora, e aí tu vai poder reclamar o teu direito à herança.
Glória a Deus, irmãos. E aí Jesus continua, e ele vai dizer assim: bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Fome e sede de justiça, todos nós passamos por isso. Quando a gente vê alguém fazendo algo, quando a gente vê alguém sendo injustiçado, quando a gente vê alguém passando por uma situação e a gente fica naquela expectativa: Deus faz alguma coisa, Deus cobra, Deus pega, Deus mata, Deus quebra, e Deus não faz nada. Louvado seja Deus. E aí Deus vai dizer assim: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Tem essa fome e tem essa sede, querer ver Deus fazendo justiça é bom. Louvado seja Deus, mas também precisamos ter equilíbrio. Só pode ter fome e sede de justiça quem é manso. E é por isso que Deus colocou essa fome e sede de justiça depois da mansidão. Mas isso a gente só vai ver na semana que vem. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Agradeço a minha oportunidade. As palmas louvam o nome do Senhor.